Bom dia, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês, né? Como passaram de ontem para hoje? Foi tudo tranquilo? Espero que sim, né? Então, hoje é quinta-feira, né? A nossa última atividade da semana, porque as nossas aulas acontecem de segunda a quinta, como no ano passado. E hoje nós teremos aula de ciências. Para a gente começar, eu quero que vocês peguem para mim o caderno 3, tá? Nós vamos fazer hoje as páginas 12 a 15, que correspondem à atividade de ciências. Atividades 9 e 10, ok? Então, para a gente começar, nós temos aí, né, um texto, né? E a primeira coisa que vem trazendo para a gente é uma informação sobre infográficos, que são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, ou seja, não escritos. Você consegue entender, né, apenas se orientando pela ilustração, tais como imagens, sons ou gráficos, né? Te passa informação através das ilustrações. Nesse caso aí, nós temos também uma ilustração, né? Essa ilustração, ela se trata de quê? Ela é um infográfico, porque ela está passando uma informação. E essa ilustração é sobre o quê? Vocês sabem? Vamos ler então um pouquinho do texto que está aí? Metamorfose. O tempo médio de vida depende da espécie e da geração da borboleta. Normalmente, o ciclo de vida completo de uma borboleta não ultrapassa 1 ano, mas há espécies que duram 3 semanas, como a borboleta da couve, e outras que podem levar 2 ou mais anos em fase de crisálida, como a borboleta carnaval. Então, nesse textinho que eu acabei de ler, passou a informação para a gente sobre a borboleta, né? Sobre o tempo de vida de algumas borboletas. O tempo de vida das borboletas vai depender, então, da sua espécie, tá? Todas vão ter o mesmo tempo de vida? Não, vai depender de sua espécie. Então, algumas podem durar, na maioria, duram até 1 ano, mas existem algumas que duram 3 semanas, que é o caso da borboleta da couve, e outras que podem durar mais de 1 ano, que seria aí a borboleta carnaval. Então, nós temos aí nesse infográfico, né, uma ilustração que representa para a gente o desenvolvimento da borboleta, né? Todo mundo sabe que a borboleta, ela vem da lagarta, né? Então, só que a lagarta a gente conhece como um tipo de animal, né? E aí, de repente, vira uma borboleta e se transforma em outro animal, né? Passa por esse processo de transformação. Então, é isso que a gente vai entender aqui, então, que seria a metamorfose. Vem seguindo de números, tá? Então, na primeira fase, o número 1 seria o ovo, né? Deixado por uma borboleta adulta numa planta hospedeira. As borboletas põem cerca de 300 ovos. Então, a borboleta adulta vai colocar o ovinho na folha. Desse ovinho vai nascer uma lagarta, né? A maioria das lagartas não chegam à idade adulta, tá? Aí vai nascer então a lagarta. Depois de um tempo, né, a lagarta ela vai se alimentar, né, das folhas, vai crescer, até que ela vai aí, né, passar pelo processo de transição para a metamorfose completa. Ela vai, né, se colocar aí a um galho, né, e vai formar a sua crisálida. E por ali ela vai ficar durante um tempo, né, que seria aí o número 3, a crisálida. Ela fica ali durante um tempo até o seu processo de transformar-se de lagarta para a borboleta, que seria aí, né, no último número aí, na quarta fase, a fase adulta, tá? Então, a gente consegue perceber pelo desenho que a metamorfose, né, nesse caso, seria a transformação, um processo de transformação, onde a lagarta ela passa por um período de transformação, né, dentro da crisálida, para depois ela virar uma borboleta, tá?
acordo com o texto, de acordo com esse infográfico, vocês vão completar aí a tabelinha. Se o espaço for pequeno, gente, vocês podem completar no caderno, não tem problema, tá? Então, não é o título do texto, porque o texto já tem um título que é metamorfose. Seria um título para a ilustração, para o infográfico. Que título você daria para o infográfico? Depois vocês vão escrever qual que é o significado da palavra metamorfose. O texto, o infográfico, ele já sugere pra gente o que seria metamorfose. Você vai escrever com suas palavras, né? Se não conseguir, pesquisa, né? É um momento ótimo para você aproveitar e pesquisar na internet, assistir alguns vídeos sobre esse processo de metamorfose. Outros animais também realizam a metamorfose, você pode pesquisar também. Tempo do ciclo de vida de uma borboleta. Uma borboleta normal, né? Fala no texto, ela vive quanto tempo, né? E diferença entre a borboleta couve e a borboleta carnaval, né? Falou no texto também, qual que é a diferença entre a borboleta couve e a borboleta carnaval? Então, você vai voltar no textinho lá e vai achar. Numere as imagens de acordo com o ciclo de vida da borboleta. Então, vocês vão analisar, né? Todas as imagens, né? E vão aí marcar, né? Vão numerar, né? De 1 a 4. Então, 1 seria a primeira etapa, 2 seria a segunda etapa, 3 a terceira etapa e 4 é o final. O que acontece no final de tudo, tá bom? Depois que você numerou, você vai escrever, como se você fosse explicar cada etapa numerada. O que está acontecendo em cada desenho, tá bom? Você pode escrever através de tópicos numerados, né? Número 1, o que aconteceu? Número 2, o que aconteceu? Ou você pode escrever de uma forma geral em forma de texto. Isso aí nós vamos deixar ao critério de vocês, ok? Na próxima atividade, uma atividade legalzinha, olha, de desenhar, né? Aprecie com atenção o desenho abaixo. Então, nós temos aí um desenho de uma borboleta, né? Onde que ela está? Né? Em que lugar ela está? Ela está fazendo o quê? Né? Vocês vão olhar direitinho. Depois que você fez uma análise bacana do desenho, de um lado do quadro você vai fazer a ilustração observando todos os detalhes da imagem. Né? Vai tentar fazer o desenho como está na imagem. No próximo quadro, vocês vão tampar o desenho de vocês e o desenho também que está acima e vão tentar, buscando na memória, desenhar, né? Fazer a ilustração como está na imagem acima, tá? Não pode olhar, você vai buscar na sua memória os detalhes, tá? Então, você vai tentar fazer sozinho e não adianta espiar, tem que tentar fazer sozinho, tá bom? E, claro que esse desenho maravilhoso tem que ser colorido. Não adianta mandar pra gente sem colorir, porque tem que colorir, ok? Vamos ficar aguardando. Na próxima atividade, nós temos aí esses bichinhos fofinhos, bonitinhos. Nós estudamos sobre os animais ano passado, né? Animais selvagens, domésticos, os tipos, né? Classificação vertebrados e invertebrados, alguns que têm penas, né? O tipo de cobertura do corpo, né? Nós estudamos muita coisa sobre os animais. Se tiver dúvida, é só assistir os vídeos lá, né? Da tia Polly. Então, primeira coisa, vai analisar aí os animais e vai escrever os nomes dos animais abaixo. Escreveu o nome dos animais? Escreveu o nome dos animais, vocês vão escrever abaixo em ordem alfabética. Lembrando que ordem alfabética é seguindo a ordem do alfabeto. Depois que vocês escreveram aí em ordem alfabética, vocês, né, vão escrever, separar os animais, né, por característica. Então, você vai escrever aqueles que têm pelos, o nome deles. Quais deles têm penas e quais têm escamas, ok? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a nossa atividade de ciências de hoje. Dúvidas, é só falar com a gente, ok? Um abraço.